Sabes que hoje é dia internacional da bicicleta. Ui, meu Deus, hoje uma pessoa até fica... Vamos então ao nosso próximo tema. Quem não gosta de ver, nem RTP sempre a voltar a Portugal em bicicleta. Tararara. Ai, É isto. o nosso próximo convidado já correu na volta a Portugal em bicicleta e mais. Toma, e muito mais. Já ganhou a volta a Portugal em Em bicicleta. 1978, em 77 ganhou, já ganhou 3 vezes a volta a Portugal. A volta a Portugal uma vez, ganhou a volta ao Algarve. Vamos falar com o nosso convidado Belmiro Silva. Pôs uma bicicleta fora, provavelmente pico. Então. Uma irmã minha que viu aquilo achou graça à bicicleta, por ser pequenina, não é? E trouxe para casa. E o meu pai, usando um pouco de habilidade, raspou a bicicleta toda, pintou-a, arranjou uns pneus para ela, porque na altura havia pneus para ela, mas éramos pobres, não havia dinheiro para os pneus. E ele cortou de uns pneus de uma bicicleta normal, emendou-os com uns aramezinhos e essa foi a minha primeira bicicleta. Nunca me esqueço a cor dela, estava pintada em azul. Todos os bocadinhos que tinha que podia andar de bicicleta eu andava. Em casa, no pátio, ia à casa do vizinho, ia à casa de uma vizinha, ou ia à loja, não sei o quê, quer dizer, sempre tivesse a oportunidade, ou até à escola. E haviam colegas meus, filhos de pais, enfim, com melhores vidas que eu, que nasci pobre, mas tinham uma bicicleta, e eles não tinham. E eles então pediam para, Belmiro, deixa-me andar na tua bicicleta, dar uma voltinha. E eu deixava eles andarem. E às vezes alguns até me davam as sandes que levavam para a escola em troca para poder deixar andar de bicicleta. Foi assim o início de aprender a andar de bicicleta e de começar a pedalar. Depois tive outra bicicleta, e então já a bicicleta normal, para ir para o trabalho, onde eu trabalhava, numa fábrica em Alvar, e era o meu meio de transporte que eu tinha. Embora que eu com a bicicleta normal ia para o trabalho, e os meus colegas já diziam, naquela altura ainda nem sequer se pensava de eu vir a ser ciclista. Epá, ninguém te pode acompanhar, tu vai embora à tua vida, que nós vamos mais devagar e tu vai embora à tua vida. Quer dizer, achavam que eu andava com um ritmo mais acelerado do que eles. E era verdade, isso acontecia. Os anos foram passando, não é? E fui andando de bicicleta sempre, normalmente, e aqui e acolá, até que um dia surgiu na minha terra, em Valga, uma corrida para amadores com bicicletas não especiais, bicicleta normal. E foi aí então que eu fui participar nessa corrida. E ainda foi uma volta de 40 e tal quilómetros, a volta que se deu. Havia um senhor chamado António Chivante, já faleceu, e acompanhou. Ele gostava muito do ciclismo. Ao final disse, compra uma bicicleta e experimenta porque tens uma carreira à tua frente. E disse a outros indivíduos que estavam ao lado, se ele fizer aquilo que eu lhe digo e se ele seguir, vocês podem ouvir as minhas palavras, temos aqui um campeão. E a verdade é que isso, com o tempo, com o trabalho, com a dedicação, felizmente aconteceu. Connosco já está o nosso campeão, Belmiro Silva. Muito bem-vindo ao Agora Nós. Muito obrigada, Belmiro. Obrigado, eu. Obrigada. Muito bem-vindo. Não é todos os dias que recebemos alguém que já ganhou a volta a Portugal em bicicleta. É uma honra recebê-lo neste dia tão especial. Mas se calhar começámos pela sua infância, que foi marcada por vários eventos, mas passo-lhe a palavra, porque melhor que o Belmiro para falar da sua vida. Sim, realmente foram vários eventos, foram decorrendo ao longo dos anos, não? Fui crescendo e fui-me apaixonando um pouco por ciclismo, porque vinha à beira da estrada ver os ciclistas passar na volta a Portugal. Recordo-me vir as últimas voltas que vim ver com o meu falecido pai. Na altura ganhou o espanhol Luís de Mazaneque e lembro-me também do Francisco Balada ser vencedor da volta a Portugal. Até que depois surgiu realmente essa corrida, como aconteceu, foi explicado na minha terra, em que eu fui brincar, com uma bicicleta. E meu pai me perguntou antes de sair, o que vais fazer? Olha, vou-me distrair um pouco como todas as outras pessoas. A verdade é que eu fui e a certa altura, eu, usando o termo de ciclismo,
ataquei e isolei-me e fui-me embora sozinho. Fui-me embora, andei cerca de 30 e tal quilómetros sozinho, para não dizer aproximadamente 40 quilómetros, e ganhei 2 metas volantes. E depois cheguei ao fim, pensando, eu disse, bem, pelo menos passou um ciclista por mim, da ocasião, que andava mais do que eu de bicicleta já na ocasião, e consegui, disse, bem, vou fazer pelo menos segundo, não é? A determinada altura passa outro agarrado por mim a uma motorizada. E disse, já não vou fazer segundo, vou fazer terceiro. E acabei por fazer terceiro realmente nessa corrida, ganhei alguns prémios e me entusiasmou um pouco. Mas, Belmiro, vamos só começar mais atrás na sua vida. Aliás, a reportagem que nós mostramos agora, que ilustra um campeão, que foi vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 1978, mas já ganhou uma série de outras corridas, é um campeão que, quase como todos os campeões, teve que passar muito mais obstáculos do que as outras pessoas para conseguir ser uma pessoa forte e com uma autoestima grande que lhe permitisse ser o primeiro. Na verdade, foi assim. Perder a mãe aos 11 anos há de ter sido para si muito difícil. Nesse sentido, como é que recorda essa fase da sua vida? Foi difícil. Foi difícil e digo isto, qualquer cidadão quando perde uma mãe com uma idade tenra, é um carinho que nos falta, digamos, quase para toda a vida. E eu senti isso, senti muito a falta do carinho da minha mãe. E o apoio evidente, não é? Mas a verdade é que Deus, costuma-se dizer, o demónio tira-nos umas coisas por um lado e Deus dá-nos outras por outro, não é? Deu-me a coragem de seguir em frente. Porque o seu pai também acaba por refazer a sua vida com uma senhora com a qual o Belmiro não estava propriamente muito bem. Exatamente. Portanto, o meu pai voltou a casar-se e eu ainda vivi alguns anos com essa senhora, mas no qual as coisas acabariam por não dar muito certo. Acabei por ficar sozinho. Com que idade? 18 anos, 19 mais ou menos, propriamente disto 20 anos, porque já tinha acontecido realmente esta história da brincadeira, da bicicleta, e logo de seguida isso aconteceu. E então, pronto, acabei por ficar sozinho, mas segui em frente a minha vida, não é? Com a ajuda deste amigo, com a moralização, com a ajuda deste familiar e daqueles meus irmãos que na altura me deram algum carinho e que me deram também apoio moral, eu fui continuando, fui arregaçando as mangas e fui trabalhando, fui pela vida fora, enfim. Recordo uma passagem nessa fase da minha vida, é que eu ia ver os jogos, como hoje acontece, a Taça dos Campeões Europeus, a Taça da UEFA que era na ocasião, não é? A Taça de todas as taças, e eu ia falar nesta vedeta, naquela, eu e os meus vizinhos íamos a casa de um outro senhor que tinha televisão, porque nós não tínhamos televisão para verem. E então, quando vínhamos embora, fazíamos os nossos comentários, fulano é uma pessoa falada, e eu disse, e fulano, então, e aquilo ficava a ferver dentro de mim, e eu dizia para eles, assim na brincadeira, eu ainda ia ser falado. Exato. Também vou ser famoso. Eu também ainda ser um indivíduo com alguma fama. E depois comecei e dizia-lhes, ainda hei de levar o nome da minha terra longe. Que eu tinha um patriotismo pela minha terra que mais à frente eu poderei contar. E isso aconteceu. Bem, fui fazendo a minha vida, até que surgiu realmente a oportunidade dessa dita corrida, que depois me deu a margem de, influenciado, seguir o ciclismo. Mas nunca pensando eu que pudesse vir a ser o ciclista que foi, com 20 anos já, começar a praticar desporto. Exatamente. Tinha 2 bicicletas a determinada altura, uma para ir trabalhar e outra para participar em provas. Quando é que se dá essa... Agora tenho 2, uma para trabalhar e outra para concorrer. Quando é que isso acontece na sua vida? Isto acontece precisamente quando realmente eu pensei e me convidaram para ir participar, portanto, para ir treinar ao Fogo Porto. Na altura, um ciclista de Fogo Porto foi ele que me arranjou a primeira bicicleta, chamado Custódio Gomes, e ele levou-me um dia a treinar juntamente com eles, com outros ciclistas, o Fernando Mendes falecido, o Manuel Gomes, o Joaquim Andrade, o Venceslau Fernandes, portanto, os ciclistas... Que é o pai da Vanessa Fernandes. Exatamente. Os ciclistas da ocasião, e pai da Vanessa Fernandes. Os ciclistas da ocasião, os senhores do ciclismo, digamos. Muito bem. E eu fui participar com eles, mas a certa altura, numa subida, fiquei sozinho. Eles foram-se embora. Chegaram ao final e pararam, esperaram por mim e disseram, então, não vens com a gente? E disse, eu vinha se eu pudesse, mas não podia. E lá continuei com eles. Esse senhor chamado Custódio Gomes, e disse-me, terça-feira às 8 horas em minha casa, vais comigo ao Porto para treinar. E assim foi. Fui com ele, éramos para aí alguns 50 a treinar. Tenho uma recordação, é que logo o primeiro treino rasguei o fato de treino ao Fogo Porto.
Logo no Ó, primeiro. Belmiro, Fui logo. hoje, com a sua Exatamente. experiência, vamos só andar para a frente para depois andarmos para trás. O que é que, quando vê um jovem iniciar-se no ciclismo, o que é que acha que esse senhor viu em si, naquela data, que hoje você pode reconhecer num jovem? Como é que se distingue um bom ciclista? Porque quando se começa não se tem boas pernas para trepar. Não se é um sprinter logo. Como é que se percebe? Pronto, Vem um bom O ciclista. ciclista já nasce com as características, porque eu digo isto, eu volto um pouquinho atrás. Quantos seres humanos se perderam, quantas carreiras se perderam por nunca experimentarem? Pois é. Isto é um ponto de partida. Depois de nós experimentarmos, começa-se a aperfeiçoar características. E que algumas nascem com nós mesmos, não é? E isso aconteceu comigo. Eu, fisionomia, digamos, como ainda hoje quase sou, não tinha tendência, digamos, em engordar? ganhar peso, portanto, fui sempre delgado. E tinha duas coisas importantes no ser humano para ser desportista. Primeiro, não fumava. Segundo, não perdia noites. E agora outras duas e mais importantes. Alimentava-me bem e dormia melhor. Ora bem, isso Isto é que é uma vida de sonho. É fundamental. Um atleta de alta competição... Uma pessoa não pode ser ciclista e fumar 2 maços de tabaco. Exatamente. Não pode, Belmiro? Não me diga uma coisa dessas. Não pode. Pode ser ciclista, mas o rendimento é outro. Há de ser ciclista, mas é só com rodinhas e lá no terraço. Olha, Belmiro, há também um lado romântico em tudo isto, porque acreditou desde sempre que, ao ver os outros ciclistas a passar, um dia havia de pôr o nome da sua terra alto e pôs, havia de ser falado e foi. Queria muito também provar de alguma forma que era capaz, por causa do facto da infância não ter sido fácil, e foi capaz, de facto. Quando tem de ir trabalhar, porque, enfim, ficou sozinho lá para os 19, 20 anos e, portanto, tem efetivamente de ir trabalhar, é também no âmbito de uma prova de bicicletas que conhece a sua mulher. Exato. Eu comecei a dar umas voltinhas, não é? De quê? De bicicleta? Ou com ela? Não, de bicicleta. É que eu quero saber tudo. Diga-nos lá. Comecei a dar umas voltinhas de bicicleta, não é? E como acabei de dizer, e estamos a falar, comecei a querer sair da casca. Bom. Comecei a ser falado, a ser conhecido, olha o Belmiro, é este, é aquele e tal. E então, com outros colegas meus, um dia fomos dar uma volta, não é? Ver as raparigas, como se usava antigamente, nas festas, isso. Por acaso não foi numa festa. Então. Por acaso foi no próprio lugar em que ela vivia e em que ainda hoje vivemos. Fomos dar uma volta porque esses colegas meus iam atrás de outras raparigas, amigas dela. Eu fui com eles e passei a conhecer toda a gente. E quando vi aquela pessoa, é como se costuma dizer, é o amor à primeira vista. É sério? Despertou uma atenção. Perguntei a uma senhora que estava lá, perguntei se podia acompanhar, mas ela não me respondeu. E a senhora estava de lado e lhe perguntei, será que posso acompanhar, porque pensando eu que ela tivesse namoro? E a senhora respondeu, pode acompanhar, se a senhora não há problema nenhum. E então dirigi-me a ela e acompanhei até a casa. E daí nasceu um namoro, se tornou um casamento e pai de 3 filhos. Belmiro. Está ali. Olá, está. Vocês estão a mostrar uma pessoa que não é, mas não faz mal nenhum. Aquela senhora... Não. Aquela senhora diz que não é a mulher dele, mas É pronto. a minha sobrinha. É sobrinha, mas fora isso tudo Mas bem, tudo estejam à bem. vontade. Casa ainda com a sobrinha. Exato. Ó Belmiro, conheceu no sítio onde ainda hoje vivem, que sítio é esse? Santo André Avanca, mais conhecido. Uma salva de palmas para Santo André Avanca. Isto é de lá. Isto é uma coisa... Parece lembra a assim um ninguém. cabo quente. Mas era com isto que se corria? Era com isso mesmo que corria. Ainda mais, algumas mais quentes ainda. Na altura era assim, Qual era a explicação para isto? Era a tortura mesmo. digamos, não era bem a tortura. Era a dificuldade, era a falta de dinheiro, porque podia haver umas camisolas mais quentes para o inverno e outras mais fininhas Já para o leu verão. o que é que está aqui escrito na etiqueta? Robin, alta qualidade, prendas que usam los campeones. Olha, está a ver? Não é por acaso. Mas com era com isto certeza. que se corria. Era assim. Fogo, é quentíssimo, isso só de olhar. Pois é, só de olhar mesmo. SC Coimbrões, Arbo. Eu adoro as equipas de ciclismo, têm sempre uns nomes. Cicas Alacral. Nunca te esqueces. Aí era Sport Clube Coimbrões. Arbo era a publicidade que na altura Exato. usavam.
E aqui é o seu clube. Exatamente. Muito bem. Quando vai para o Porto, e portanto já estamos a falar de uma equipa, de um clube que ainda hoje, naturalmente, para mal de nós, que somos sportinguistas, com muita, com muita força em todos os desportos, em grande parte dos desportos, a sua vida de facto já está muitíssimo bem encaminhada. Quando é que chega àquele ponto de dizer, bom, o ciclismo para mim, pelo menos em termos de alta competição, termina? Tem uma fraca história. Tem uma fraca história porque precisamente isso aconteceu quando o nosso campeoníssimo Joaquim Agostinho cai ao meu lado e fica em coma e daí morreu. É verdade. Foi nessa volta ao Algarve em que eu já tinha ganho 2 e ganhei mais essa porque ele era o camisola amarelo e eu era o segundo classificado. Provavelmente o maior ciclista de sempre em Portugal. Sim, sem Joaquim dúvida. Agostinho. Sem dúvida. Sem dúvida. E acaba por falecer num acidente completamente estúpido. absurdo, não é? Exatamente. Íamos dois, portanto, tinha havido uma fuga antes, já agora, se me permite, eu posso contar um pouco a história. Sim, sim, é tinha havido uma fuga antes de um ciclista que vinha fugido e que não me interessava que chegasse fugido para não me vir afetar a minha classificação. Eu vim para a frente do pelotão e pus o passo e ao chegarmos à quarteira vi cães enormes e ouvi uma olhada, como dizíamos nós, a língua ciclística, ciclistas caíram, não é? Mas eu entrei por ali fora, fiz as curvas e quando entro na reta da meta, eu pus as mãos em cima e disse, bem, a minha corrida está feita, alcancei o fugitivo, agora é para os sprinters. E falecido Agostinho chega ao meu lado. Vínhamos dois ao lado um do outro, já íamos dentro das barreiras, saiu um cachorro sensivelmente deste tamanho, não tinha mais do que isto. Parece que eu estou a ver com o pelo castanhinho, luzidio, sai do lado esquerdo, ele bateu nele, capou, bateu com a nuca no chão e daí nunca mais vi o Agostinho levantar-se. Portanto, corri à frente, fui à meta, porque tinha de ser, voltei atrás, ele já estava a ser amparado pelos colegas da equipa que o fizeram chegar até à meta, ainda com a intenção de que ele voltasse a reanimar e a recuperar e voltar a alinhar. Sim, longe estava qualquer pessoa de sonhar que seria o fim da vida de Joaquim. Exatamente, porque ele já tinha estado numa volta à Espanha 8 dias em coma e recuperou felizmente e voltou a correr, e a volta à França e voltou a correr também, e como veio correr ainda a Portugal. Só que daquela vez eu considero que tenha havido falha, digamos, na nossa assistência, se ele eram assistir... outros tempos também, não é? Era o que havia na altura, mas logicamente se tivesse sido assistido de o Algarve para Lisboa imediatamente de helicóptero, se calhar hoje ainda teríamos o Agostinho no nosso meio. Belmiro, já fez aqui a sua bonita homenagem ao nome maior, Joaquim Agostinho, mas vamos falar do meu amigo venceu uma volta a Portugal, que é um feito ainda hoje enorme. Para além das 3 voltas que venceu ao Algarve. Em 1978, aquela era a sua bicicleta? Foi com aquela que ganhou? Sim, aquela já era uma das minhas bicicletas que eu corria na altura tinha outra e que a tenho lá em casa, não com portanto, com aqueles tubos principais em vermelho, mas toda branca, e era do mesmo género. Portanto, já era a bicicleta que eu corri. Foi uma bicicleta comprada pelos meus patrões. Os meus patrões eram tão meus maus amigos e os meus colegas de trabalho, que para a facilidade que me davam em eu perder tempo para poder ir treinar, quando eu cheguei de uma determinada corrida em que ganhei, o meu patrão, o senhor engenheiro, perguntou-me quanto é que custa uma bicicleta boa, do melhor que há. E quanto é que custava na altura? Nada menos que 100 contos. Na altura já 100 contos? Na altura. E eu disse, senhor engenheiro, é caro. E ele disse, manda montar a bicicleta e traz-me a fatura. Ai, meu Deus, nunca se esquece. Mandei montar a bicicleta e depois levei-lhe a fatura. Portanto, é um agradecimento que, aliás, não tem preço. É uma coisa que fica para a vida inteira. É verdade. Deles, a atitude dos patrões, a atitude dos colegas de trabalho, que foram meus amigos sempre, e iam aqui e acolá ver-me correr. Belmiro, mas não é por acaso, uma pessoa está aqui perante uma figura maior também. Nós estamos a olhar para si há 10 minutos deliciados a e olhar. já estamos deliciados. Já apetece dizer, olha, era mais novo e pagávamos nós a bicicleta e vai daí para a frente. Belmiro, mas diga-me lá uma coisa. Ganhou, que etapas é que ganhou? Ganhou a Serra da Estrela? Não. Eu, por acaso, não sei se estava aí ou não, mas há uma fotografia em que eu chego uma das voltas... Já temos estado a passar lá em casa... Olha ali, todo lindo com esta camisola. E cheio de calor. E ainda com os manguitos pretos. Manguitos pretos? Sim, de lã, que eu usava na altura quando era muito frio. Exato. Usava esses manguitos, porque depois do tempo, quando aquecia, tirava os manguitos fora e então ia... Exatamente. Ali fui na entrega uma camisola amarela, portanto, das que eu ganhei, ao Presidente da Câmara Municipal de Vilha Nova de Gaia, na ocasião. Olha, Belmiro, desculpe,
não vai achar estranho dizermos isto, porque na verdade o nosso tempo terminou. Porque tivemos a reportagem, tivemos tudo e a nossa vontade era ficar aqui mais tempo consigo. Teria muito mais histórias para contar se Pois fosse sei, tempo. mas sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos convidá-lo já para vir, na altura da volta a Portugal em bicicleta, que a RTP mais uma vez tem o prazer de transmitir, e que agarra agosto. milhões de telespectadores aos ecrãs da RTP. Em agosto está cá um salto. Volta cá para nos contar uma série de outras histórias Sim, há uma suas. série Pode delas ser? mesmo. Está combinado? Sim? Está-se, senhora. E Uma só salva queria de palmas. Diga, Belmiro, para terminar, o que é que está a dizer? Só queria fazer agradecimentos, se me permitirem. Claro, diga. Gostava de agradecer à Câmara Municipal de Ovar pela lembrança que fez aos ex-ciclistas vareiros, digamos assim, há 2 anos, na partida da Volta a Portugal. E também à Câmara Municipal de Estarreja pela homenagem que me fizeram a 13 de junho de 2016, na pessoa do Sr. Presidente, de Dr. Sabina, portanto quero-lhe agradecer isso. Aos meus irmãos, aos meus filhos atualmente, que o meu filho bastantes coisas preparou para eu poder estar aqui neste momento, e a toda a minha família e amigos que me têm ajudado pela vida Os fora. seus filhos também andam de bicicleta? Por acaso não andam. Não Por acaso andam. não andam. Andam Mas mais anda ao de carro, pai. não é? Sabe porquê? Porque eu sou muito rapidamente. Para ser ciclista tem que se gostar. E o ciclismo não pode ser imposto. Tem que ser de livre vontade. Até porque se sofre sofre muito. muito, E exatamente. um dia, num contrarrelógio em que eu ganhei, numa chegada em Braga, meus filhos foram beber, eram pequeninos, e eu disse: ai filho, não te metas nisto, teu pai sofre Nunca tanto. mais quero. Parece que ele ouviu as palavras. Olha, os seus filhos têm muita sorte ter um pai como o Sr. Belmiro. Muito obrigada. Obrigado, eu. Muito obrigado, Obrigado. Sr. Belmiro. Vem cá, que estamos muito Obrigado. a conhecer. Tudo querido. Obrigado. E até agosto, estamos combinados, está bem? Obrigado. Obrigada, obrigada. Belmiro Silva, Obrigada, faça favor de sentar, estofo obrigada. de campeão. Oh, pá, que maravilha. Ficámos aqui toda a tarde a falar Com com o Sr. água na Belmiro. boca, não é? Bem,